1. Pancadas na mesa, sensivelmente mais fortes que as que se ouviam em plena luz, embaixo ou em cima dela, ruídos semelhantes ao de um murro ou de uma palmada. 2. Choque e pancadas nas cadeiras dos vizinhos da médium, por vezes bastante fortes para fazerem voltar a cadeira com a pessoa. Algumas vezes, quando esta pessoa se levantava, a cadeira era retirada. 3. Transporte, para cima da mesa, de objetos diversos, tais como cadeiras, vestuários e outras coisas, distanciadas de vários metros e pesando vários quilos. 4. Transporte, no ar, de objetos diversos, instrumentos de música, por exemplo, percussões e sons produzidos por esses objetos. 5. Transporte, para cima da mesa, da médium com a cadeira em que se achava sentada. 6. Aparição de pontos fosforescentes de muito pouca duração, uma fração de segundo, e de claridades, notadamente de discos luminosos, que muitas vezes se desdobravam, de duração igualmente muito curta. 7. Ruído de duas mãos que se batiam no ar, uma na outra. 8. Sopros sensíveis, como uma ligeira aragem, limitada a um pequeno espaço. 9. Toques produzidos por mão misteriosa, ora nas partes vestidas do nosso corpo, ora nas partes descobertas, rosto e mãos, e neste último caso experimentava-se exatamente a sensação de contato e de calor que produz a mão humana. Por vezes percebem-se realmente esses toques, com um ruído correspondente. 10. Visão de uma ou duas mãos projetadas num papel fosforescente ou uma janela fracamente iluminada. 11. Diversos trabalhos efetuados por essas mãos, nós feitos e desfeitos, traços de lápis, conforme toda aparência, deixados sobre uma folha de papel ou outro lugar. Impressões dessas mãos numa folha de papel enegrecida. 12. Contato das nossas mãos com uma figura misteriosa, que não é certamente a da médium. Todos os que negam a possibilidade dos fenômenos mediúnicos tentam explicar esse fato supondo que a médium tem a faculdade, declarada impossível pelo professor Richet, de ver na escuridão completa onde se faziam as experiências, e que por hábil artifício, agitando-se de mil maneiras na escuridão, acaba por fazer e segurar uma das mãos pelos seus dois vizinhos, tornando a outra livre, para produzir os toques. Aqueles dentre nós que tiveram ocasião de vigiar as mãos de Eusápia são obrigados a confessar que esta não se prestava certamente a facilitar a sua vigilância. No momento em que se ia produzir algum fenômeno importante, ela começava a agitar-se, torcendo-se e tentando libertar as mãos, sobretudo a direita, como de um contato penoso. Para tornar a vigilância contínua, os seus vizinhos eram obrigados a seguir todos os movimentos da mão fugitiva, o que ocasionava perder-se, por limitados instantes, o seu contato, exatamente na ocasião em que mais se desejava tê-la presa. Nem sempre era fácil saber se segurava a mão direita ou a esquerda da médium. Por essa razão, muitas das manifestações, observadas na escuridão, foram consideradas como de valor demonstrativo insuficiente, posto que, em realidade, provável. Assim, não mencionaremos estas, expondo somente alguns casos sobre os quais não se pode ter nenhuma dúvida, seja por causa da certeza do exame feito, seja pela impossibilidade manifesta de terem eles sido obra da médium. A. Transporte de diferentes objetos enquanto as mãos e os pés da médium estavam amarrados aos dos seus vizinhos. Para nos certificarmos de que não éramos vítimas de uma ilusão, ligamos as mãos da médium às dos seus dois vizinhos, por meio de cordel de 3 milímetros de diâmetro, de maneira que os movimentos das 4 mãos se verificassem reciprocamente. A ligação foi feita da maneira seguinte: ao redor de cada punho da médium deram-se 3 voltas bem justas com o cordel, apertadas a ponto de doer, e em seguida deu-se 2 vezes um nó simples. Isso feito, foi colocada uma campainha sobre uma cadeira, à direita da médium. Estabeleceu-se a cadeia e as mãos e os pés da médium foram, além disso, seguros como de costume. Fez-se escuridão e exprimimos o desejo de que a campainha tocasse sem demora. Imediatamente ouvimos a cadeira virar, descrever uma curva no soalho, aproximar-se da mesa e logo se colocar sobre ela. A campainha tocou, depois foi atirada sobre a mesa.
Tendo-se feito bruscamente luz, verificou-se que os nós estavam perfeitos. É claro que o transporte da cadeira não foi produzido pelas mãos da médium, durante essa experiência, que durou, no máximo, 10 minutos. B. Impressão de dedos obtidos num papel enfumaçado. Para termos certeza de que realmente estava em jogo uma mão humana, fixamos na mesa, do lado oposto ao da médium, uma folha de papel enegrecida com fumaça, exprimindo o desejo de que a mão deixasse nele uma impressão, que a mão da médium ficasse limpa e que o preto da fumaça fosse transportado para uma das nossas mãos. As mãos da médium estavam seguras pelas dos senhores Schiaparelli e Duprel. Feita a cadeira e a escuridão, ouvimos logo mão estranha bater fracamente na mesa e, na mesma ocasião, o senhor Duprel anunciar que a sua mão esquerda, que segurava a direita do senhor Finzi, sentia dedos que a esfregavam. Feita a luz, achamos no papel várias impressões de dedos e as costas da mão do senhor Duprel enegrecidas, as mãos da médium estavam perfeitamente limpas. Essa experiência foi repetida 3 vezes, insistindo-se para se ter uma impressão completa. Numa segunda folha obtiveram-se 5 dedos e numa terceira impressão de uma mão esquerda quase inteira. Depois disso, as costas da mão do senhor Duprel estavam completamente enegrecidas, permanecendo as mãos da médium perfeitamente limpas. C. Aparição de mãos sobre um fundo ligeiramente iluminado. Colocamos na mesa um cartão embebido de substância fosforescente, sulfureto de cálcio, e outros sobre cadeiras, em diferentes pontos da sala. Nessas condições, vimos muito bem um perfil de mão que descansava sobre o cartão da mesa e sobre o fundo formado pelos outros cartões. Vimos a sombra da mão passar e perpassar ao redor de nós. Na noite de 21 de setembro, um de nós viu várias vezes, não uma, porém 2 mãos ao mesmo tempo projetarem-se sobre a fraca luz de uma janela fechada somente com caixilhos. Fora era noite, mas a escuridão não era absoluta. As mãos agitavam-se com rapidez, não tanto, todavia, que não pudéssemos distinguir nitidamente o perfil. Eram completamente opacas e projetavam-se sobre a janela, em sombras absolutamente negras. Não foi possível ajuizar-se sobre os braços, aos quais estavam ligadas, porque somente pequena parte desses braços, junta ao punho, se interpunha a fraca claridade da janela, no lugar em que era possível observá-la. Esses fenômenos de aparição simultânea de 2 mãos são muito significativos, porque não podem ser explicados pela hipótese de fraude da médium, que não teria conseguido, de nenhum modo, tornar livre senão uma das suas, graças à vigilância dos seus vizinhos. A mesma conclusão se aplica ao bater de 2 mãos, uma contra a outra, o que foi ouvido várias vezes no ar, durante o curso das nossas experiências. D. Elevação da médium sobre a mesa. Colocamos entre os fatos mais importantes e mais significativos essa elevação, que foi efetuada 2 vezes, em 23 de setembro e 3 de outubro. A médium, que estava sentada à cabeceira da mesa, soltando fortes gemidos, foi levantada com a cadeira e colocada com ela sobre a mesa, sentada na mesma posição, tendo sempre as mãos seguras e acompanhadas pelos seus vizinhos. Na noite de 28 de setembro, a mesma médium, enquanto as suas mãos estavam seguras pelos senhores Richetti e Lombroso, queixava-se de mãos que a seguravam por baixo dos braços. Depois, em transe, disse com voz mudada, muito comum nesse estado: agora vou levar a médium para cima da mesa. Ao cabo de 2 ou 3 segundos, a cadeira, com a médium que nela se achava sentada, foi, não atirada, mas levantada sem precaução e colocada em cima da mesa, enquanto os senhores Richetti e Lombroso asseveravam não ter ajudado em nada essa ascensão com os seus esforços. Depois de ter falado, sempre em estado de transe, a médium anunciou a sua descida. Nessa ocasião, o Sr. Finzi substituiu o Sr. Lombroso. A médium foi depositada no chão com inteira segurança e precisão, e os senhores Richetti e Finzi acompanhavam, sem ajudar em nada, os movimentos das mãos e do corpo e interrogavam-se a cada instante sobre a posição das mãos. Além disso, durante a descida, ambos sentiram, por vezes repetidas, mão estranha tocá-los levemente na cabeça. Na noite de 3 de outubro, o mesmo fenômeno se repetiu, em circunstâncias bastante semelhantes, estando os senhores
Duprel e Finzi colocados ao lado da médium. E, contatos. Alguns merecem notados, particularmente, por causa de uma circunstância capaz de fornecer alguma noção interessante sobre a sua possível origem, e, antes de tudo, é preciso notar os contatos que foram sentidos pelas pessoas colocadas fora do alcance das mãos da médium. Assim, a 6 de outubro, o Sr. Gerosa, que se achava à distância de cerca de 1 metro da médium, tendo elevado a mão para que ela fosse tocada, sentiu várias vezes uma outra que batia na sua para baixá-la e, como ele persistia, foi tocado com uma trombeta, que pouco antes tinha produzido sons no ar. Depois, é preciso notar os contatos que constituem operações delicadas, que não podem ser executadas na escuridão com a precisão que lhes temos notado. 2 vezes, 16 e 21 de setembro, os óculos do Sr. Schiaparelli foram tirados e colocados sobre a mesa, diante de outra pessoa. Esses óculos estavam fixados às orelhas por meio de 2 molas e é preciso certa atenção para os tirar, mesmo para quem opera em plena claridade. Foram, no entanto, tirados na escuridão completa, com tanta delicadeza e prontidão, que o ilustre sábio só percebeu quando não mais sentiu o contato habitual deles sobre o nariz, fontes e orelhas e foi necessário apalpar-se para ter certeza da realidade do fato. Efeitos análogos resultaram de muitos outros contatos, executados com excessiva delicadeza, por exemplo, quando um dos assistentes sentiu acariciarem-lhe os cabelos e a barba. Em todas as inumeráveis manobras executadas por mãos misteriosas, jamais houve uma negligência ou um choque, o que é ordinariamente inevitável com quem opera na escuridão. F. Contatos com uma figura humana. Tendo um de nós manifestado o desejo de ser beijado, sentiu diante da própria boca o estalido rápido de um beijo, mas não acompanhado de contato de lábios. Isso se produziu 2 vezes, 21 de setembro e 1º de outubro. Em 3 ocasiões diferentes aconteceu a um dos assistentes pôr a mão em uma figura humana que tinha cabelos e barba. O contato da pele era absolutamente o do rosto de um homem vivo. Os cabelos eram muito mais ásperos e arrepiados do que os da médium e a barba, ao contrário, parecia muito fina. 1º, 5 e 6 de outubro. G. Experiências de Zoellner sobre a penetração de um sólido através de outro sólido. Ensaiamos sucessivamente 3 das experiências de Zoellner, a saber, 1º, o entrecruzamento de 2 anéis sólidos, de madeira ou papelão, antes separados. 2º, a formação de um nó simples numa corda sem fim. 3º, a penetração de um objeto sólido numa caixa fechada, estando a chave guardada. Nenhuma dessas tentativas foi bem sucedida, dando-se o mesmo com outra experiência que teria sido não menos convincente, a do molde da mão misteriosa na parafina derretida. 3. Os fenômenos precedentemente observados, na escuridão, são obtidos, enfim, à luz, com a médium à vista. Restava-nos, para chegar à inteira convicção, experimentar obter os fenômenos importantes na escuridão, sem entretanto perder de vista a médium. Pois que a escuridão é, ao que parece, bastante favorável à manifestação, era preciso deixar a escuridão aos fenômenos e manter a luz para nós e para a médium. Para isso, eis como procedemos na sessão de 6 de outubro. Uma parte de um quarto foi separada da outra por uma cortina, para que ela ficasse na escuridão, e a médium foi colocada sentada em uma cadeira diante da abertura da cortina, com as costas para a parte escura, os braços, mãos, rosto e pés na parte clara do quarto. Atrás da cortina colocou-se uma pequena cadeira, com uma campainha, a meio metro pouco mais ou menos da cadeira da médium, e sobre outra mais afastada foi colocado um vaso cheio de argila úmida, perfeitamente lisa na superfície. Na parte clara fizemos círculo ao redor da mesa, que foi colocada diante da médium, tendo estas mãos sempre seguras pelos seus vizinhos, os senhores Schiaparelli e Duprel. O aposento estava iluminado por uma lanterna de vidros encanados colocada sobre outra mesa. Era a primeira vez que a médium se submetia a essas condições. Imediatamente os fenômenos começaram. Então, à luz de uma vela, sem vidros encanados, vimos a cortina enfunar-se para o nosso lado. Os vizinhos da médium, empurrando-a, sentiram resistência. A cadeira de um deles foi puxada com violência, sendo nela vibradas 5 pancadas,
o que significava a necessidade de diminuir a luz. Acendemos, então, a lanterna encanada, sem retirá-la do lugar, cobrindo-a, além disso, em parte com para-luz. Pouco depois, porém, tiramos o para-luz, tendo sido antes a lanterna colocada na mesa, em frente à médium. As bordas do orifício da cortina foram fixadas aos ângulos da mesa e, a pedido da médium, redobradas por baixo da sua cabeça e presas com alfinetes. Então, sob a cabeça da médium começou alguma coisa a aparecer, repetidas vezes. O Dr. Aksakoff levantou-se, colocou a mão na abertura da cortina, por cima da cabeça da médium, e comunicou logo que dedos o tocavam repetidamente. Depois a sua mão foi puxada através da cortina e por fim sentiu que lhe entregavam alguma coisa. Era a pequena cadeira, que ele segurou e que foi de novo tomada, caindo por derradeiro no chão. Todos os assistentes puseram a mão na abertura e sentiram o contato de mãos. No fundo escuro dessa abertura, por cima da cabeça da médium, os clarões azulados habituais apareceram várias vezes. O Sr. Schiaparelli foi tocado fortemente, através da cortina, nas costas e ao lado. A sua cabeça foi coberta e puxada para a parte escura, enquanto com a mão esquerda segurava sempre a direita da médium e com a mão direita segurava a esquerda do Sr. Finzi. Nessa posição, sentiu-se tocado por dedos quentes, viu clarões descreverem curvas no ar iluminando um pouco a mão ou o corpo ao que pertenciam. Depois, voltando do seu lugar, viu que mão estranha começou a aparecer mais distintamente na abertura, isto é, sem ser retirada com tanta rapidez. Como a médium jamais houvesse visto semelhante coisa, levantou a cabeça para olhar e imediatamente a mão lhe tocou o rosto. O Sr. Duprel, sem deixar a mão da médium, passou a cabeça na abertura, por cima dela, e logo se sentiu tocado fortemente em diferentes partes e por vários dedos. Entre as duas cabeças, a mão se mostrou ainda. O Sr. Duprel voltou ao seu lugar e o Sr. Aksakoff apresentou um lápis na abertura. O lápis foi tomado pela mão e não caiu. Pouco depois foi lançado através da abertura sobre a mesa. Uma vez apareceu um punho fechado sobre a cabeça da médium. Pouco depois, a mão se abriu lentamente, ficando com os dedos separados. É impossível contar o número de vezes que essa mão apareceu e foi por nós tocada. Basta dizer que nenhuma dúvida se tornava possível. Era uma verdadeira mão humana e viva que víamos e tocávamos, ao passo que na mesma ocasião o busto e os braços da médium ficavam visíveis e as suas mãos estavam seguras pelos seus dois vizinhos. No fim da sessão, o Sr. Duprel foi o primeiro a penetrar na parte escura e anunciou uma impressão na argila. Com efeito, verificamos que a argila estava deformada por profunda depressão de 5 dedos pertencentes à mão direita, o que explicou o fato de um pedaço de argila ter sido atirado sobre a mesa, através do orifício da cortina, no fim da sessão, prova evidente de que não estávamos alucinados. Esses fatos se repetiram várias vezes, sob a mesma forma ou sob forma muito pouco diferente, nas sessões de 9, 13, 15, 17 e 18 de outubro. Conclusão. Assim, pois, todos os fenômenos maravilhosos que observamos na escuridão completa, ou quase completa, obtivemos-los também sem perder de vista a médium, nem um instante. Por isso, a sessão de 6 de outubro foi para nós a prova evidente e absoluta da exatidão das nossas observações anteriores na escuridão. Foi a prova incontestável de que, para explicar os fenômenos da completa escuridão, não é absolutamente necessário supor uma fraude da médium, nenhuma ilusão nossa. Foi para nós a prova de que esses fenômenos podem resultar de uma causa idêntica que os produz, quando a médium está visível, com uma luz suficiente para se lhe verificar a posição e os movimentos. Publicando este curto e incompleto relatório das nossas experiências, temos também o dever de dizer que as nossas convicções são as seguintes. Primeiro, que, nas circunstâncias dadas, nenhum dos fenômenos obtidos à luz mais ou menos intensa se poderia produzir com auxílio de um artifício qualquer. Segundo, que a mesma opinião pode ser mantida em grande parte para os fenômenos da escuridão completa. Apenas para alguns destes podíamos admitir, a rigor, a possibilidade de os imitar, por meio de qualquer hábil artifício da médium. Todavia, segundo o que dissemos, é evidente que esta hipótese seria, não somente improvável, mas ainda inútil, no caso atual, pois que,
Mesmo admitindo-a, o conjunto dos fatos nitidamente provados não seria absolutamente atingido por ela. Reconhecemos aliás que, sob o ponto de vista da ciência exata, as nossas experiências deixam ainda a desejar, porquanto foram empreendidas sem que pudéssemos saber do que tínhamos necessidade, e os diversos aparelhos que empregamos foram preparados e improvisados sob os cuidados dos senhores Finzi, Gerosa e Hermácora. Todavia, o que vimos e verificamos basta, a nosso ver, para provar que esses fenômenos são bem dignos da atenção dos sábios. Consideramos-nos no dever de exprimir publicamente nosso reconhecimento ao Sr. Dom Hércules Chiaia, que prosseguiu durante longos anos com tanto zelo e paciência, a despeito dos clamores e difamações, no desenvolvimento da faculdade mediúnica dessa médium notável, chamando para ela a atenção dos homens de estudo e não tendo em vista senão um único fim, a vitória de uma verdade impopular. Alexandre Aksakov, diretor do jornal Os Estudos Psíquicos, em Leipzig, conselheiro de Estado de SM e o imperador da Rússia. Giovanni Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão. Carlo Duprel, doutor em Filosofia, de Munique. Angelo Broferio, professor de Filosofia. Giuseppe Gerosa, professor de Física da Escola Real Superior de Agricultura de Portici. G.B. Hermácora, doutor em Física. Giorgio Finzi, doutor em Física. Charles Richet, professor da Faculdade de Medicina de Paris, diretor da Revista Científica. César Lombroso, professor da Faculdade de Medicina de Turim. Conclusões de Charles Richet. E agora, que se pode concluir? Diz o sábio professor, depois de ter narrado minuciosamente as principais experiências. Pois não basta enumerar as experiências, é preciso tirar-lhes as consequências. Se, como não é absoluto, tivéssemos obtido um resultado inteiramente decisivo, eu não hesitaria um instante em proclamar publicamente a minha opinião, pouco me incomodando com o desfavor público, pois não seria a primeira vez que me achasse em desacordo com a maioria, mesmo quase com unanimidade dos meus colegas. As dúvidas, que não temo confessar, são, pois, dúvidas reais, não dúvidas de timidez ou de hesitação em meu pensamento. Certamente, se se tratasse de provar algum fato simples e natural, quase evidente a priori, ou não contradizendo os dados científicos vulgares, eu estaria plenamente satisfeito, as provas seriam largamente satisfatórias e me pareceria quase inútil continuar. Tão brilhantes e conclusivos parecem ser os fatos acumulados nessas sessões, mas trata-se de demonstrar fenômenos verdadeiramente absurdos, contrários a tudo o que os homens, o vulgo e os sábios têm admitido há milhares de anos. É um desmoronamento completo de todo o pensamento humano, de todas as suas experiências, é um mundo novo que se abre diante de nós e, por consequência, não é possível ser muito reservado na afirmação desses estranhos e assombrosos fenômenos. Por minha parte admito que seu Zappa engana, o faz, não propositadamente, mas sim sem o saber. Pois há na produção desses fenômenos, mesmo quando não fossem sinceros, uma parte bastante grande de inconsciência. Quanto à opinião das pessoas que acompanharam Eusapia durante muito tempo, seria de grande valor se se tratasse de fenômenos vulgares e ordinários, mas os fatos de que se trata são surpreendentes demais para que a crença de uma pessoa, não habituada à experimentação, determine a minha própria crença. Estou bem certo da boa-fé do Sr. Chia e de outros homens distintos que têm, durante meses e anos, observado Eusapia, mas a sua perspicácia não me está demonstrada e posso falar assim sem os magoar, pois desconfio da minha própria. É preciso, antes de tudo, afastar a hipótese de um comparsa. E, se há fraude, é Eusapia, só, quem a executa, sem ser ajudada por ninguém e sem que ninguém perceba. Ademais, se essa fraude existe, é feita sem aparelho, por meios muito simples, quase infantis. Eusapia não traz nenhum objeto consigo. Resta então a única hipótese possível, a de Eusapia enganar, remexendo os objetos com os seus pés ou com as mãos, depois de ter desprendido as mãos e pés das mãos e pés dos seus vizinhos. Se esta hipótese não explica, é racional crer-se na realidade dos fenômenos. Pois bem, confesso, essa explicação por movimentos dos seus pés e mãos não me satisfaz. Em algumas experiências,
Por exemplo, a da cadeira que veio detrás da cortina colocar-se sobre o braço do Sr. Finzi, em meia escuridão. Não posso conceber como a mão de Eusápia pôde desprender-se como, estando desprendida, pôde executar esses movimentos. Declaro-me incapaz de compreender. Mas, por outro lado, trata-se de fatos tão absurdos que é bom não se satisfazer rapidamente. As provas dadas seriam bem suficientes para uma experiência de química, para uma experiência de espiritismo não bastam. Em definitivo, por mais absurdas e ineptas que sejam as experiências feitas por Eusápia, parece-me bem difícil atribuir os fenômenos produzidos a fraude consciente, ou inconsciente, ou a uma série de fraudes. Todavia, a prova formal, irrecusável, de que não é uma fraude de Eusápia e uma ilusão nossa, não a temos. É preciso, pois, continuar de novo até obtermos uma prova irrecusável. Charles Richet. Moldes dos pés de espíritos materializados com auxílio da parafina. Eis o que nos diz a esse respeito o Sr. Aksakov, na sua já citada obra. Essas experiências podem ser divididas em 4 categorias, segundo as condições em que se produzem. 1. O médium está isolado, o agente oculto fica invisível. 2. O médium está em evidência, o agente oculto está invisível. 3. O médium está isolado, o agente oculto aparece. 4. O agente e o médium são simultaneamente visíveis aos espectadores. Neste nosso trabalho, iremos apresentar apenas o 3 graus Celsius ASO. 3. O agente está visível, o médium está isolado. Na experiência realizada em Belper, Inglaterra, o Sr. W. P. Adsear empregou uma gaiola, construída especialmente para nela ser encerrada a médium, durante as sessões de materialização, a fim de resolver definitivamente esta questão: a figura materializada é ou não uma pessoa distinta da médium? Essa questão foi resolvida afirmativamente. A médium, a senhorita Uri, foi colocada em uma gaiola, cuja porta se fechou com parafusos. Foi nessas condições que se viu aparecerem 2 fantasmas, o de uma mulher conhecida pelo nome de Megia e o de um homem chamado Beni. Ambos saíram do gabinete, em seguida materializaram-se e desmaterializaram-se diante dos assistentes e, enfim, procederam sucessivamente à moldagem de um dos seus pés, na parafina. Foi Megia quem primeiramente tentou a operação. Saindo do gabinete, ela aproximou-se do Sr. Smedley e colocou a mão nas costas da cadeira por ele ocupada. O Sr. Smedley perguntou se o espírito precisava da cadeira. Megia fez com a cabeça um sinal afirmativo. Ele levantou-se e colocou a cadeira diante de 2 baldes, em um dos quais havia água quente com uma camada de parafina derretida na superfície, e no outro água fria. Megia sentou-se, ergueu seus longos vestidos e começou a mergulhar o pé esquerdo alternativamente na parafina derretida e na água fria, continuando esse movimento até que o molde ficasse concluído. O fantasma estava tão bem encoberto pelas suas vestimentas, que não nos foi mais possível reconhecer o operador. Um dos assistentes, iludido pela vivacidade dos movimentos, exclamou: "É Beni." Então a aparição colocou a mão sobre a do Sr. Smedley, como para lhe dizer: "Toque para saber quem sou." "É Megia, que acaba de me estender a sua pequena mão", proferiu o Sr. Smedley. Quando a camada de parafina adquiriu a espessura desejada, Megia descansou o pé esquerdo sobre o joelho direito e ficou nessa posição cerca de 2 minutos. Depois elevou o molde, segurou algum tempo no ar e deu-lhe uma pancada, de maneira que todos os presentes pudessem vê-lo e ouvir as pancadas. Depois, a meu pedido, me entregou e eu depositei em lugar seguro. Megia tentou em seguida a mesma experiência com o pé direito, mas, depois de o ter molhado 2 ou 3 vezes, levantou-se, provavelmente em consequência do esgotamento das suas forças, retirou-se para o gabinete e não mais voltou. A parafina que tinha aderido a seu pé direito foi em seguida achada sobre o soalho do gabinete. Chegou então a vez de Beni, que fez um cumprimento geral, e, segundo seu hábito, descansou sua grande mão sobre a cabeça do Sr. Smedley, tomou a cadeira que se lhe dava e colocou-a diante dos baldes, sentou-se neles e começou a mergulhar o pé esquerdo alternadamente, como o tinha feito Megia, mas com muito mais agilidade. A rapidez dos seus movimentos dava-lhe a aparência de uma pequena máquina a vapor, conforme a comparação de um dos assistentes.
A fim de dar aos leitores uma ideia exata das condições favoráveis em que se achavam os assistentes, para seguir as operações, direi que, durante a moldagem do pé de Benny, o Sr. Smedley estava sentado imediatamente à direita do fantasma, de sorte que este pôde descansar a mão sobre a sua cabeça e acariciar-lhe a face. Eu estava à esquerda de Benny e tão próximo que pude tomar o molde que ele me entregava, sem deixar o meu lugar. As pessoas que ocupavam a primeira fila de cadeiras estavam distanciadas dos dois baldes cerca de 3 metros. Todos podiam acompanhar muito bem a operação, desde a primeira imersão do pé até a terminação do molde. O fenômeno é para nós um fato tão verdadeiro quanto a claridade do sol ou a queda da neve. Se alguém de entre nós tivesse suspeitado que a médium empregava qualquer artifício sutil, para nos oferecer o molde do seu próprio pé, que é pequeno, a suspeita teria desaparecido infalivelmente, à vista do molde do pé esquerdo de Benny, que por este me foi entregue logo depois de tê-lo tirado, em presença de todos os assistentes. Não pude então reter a exclamação: que diferença! Quando Benny acabou a moldagem, colocou a cadeira em seu lugar e aproximou-se dos espectadores, apertando-lhes as mãos e conversando com eles. De repente, ele lembrou-se de que, a seu pedido, a porta da gaiola tinha ficado entreaberta e, querendo provar-nos que apesar dessa circunstância médium não tinha intervindo em nada na experiência, encostou a mesa na porta da gaiola, depois de a ter fechado, segurou o meu braço com as 2 mãos, apertou com força sobre a mesa, como se quisesse dizer-me que eu não devia deixá-la deslocar-se nem uma polegada. Em seguida, inclinou-se para apanhar uma caixa de música, que encostou à gaiola, em posição inclinada, com uma aresta apoiada contra a porta da gaiola, a outra repousada no soalho, de sorte que ao abrisse a porta infalivelmente derribaria a caixa. Nesse meio tempo Benny despediu-se e desapareceu. Resta-me assegurar que a mesa não se mexeu, que depois da sessão, a caixa de música foi achada encostada à gaiola, no mesmo lugar, e que a médium estava dentro dela, amarrada à cadeira, e em estado de letargia. De tudo o que precede é preciso concluir que os moldes em parafina foram obtidos em condições tão conclusivas, como se a porta da gaiola tivesse sido fechada com parafusos. Admitindo mesmo que a experiência com a gaiola deixasse a desejar, os resultados adquiridos não exigem menos uma explicação. Em primeiro lugar, um indivíduo não tem senão um único pé esquerdo, ao passo que os moldes, por nós obtidos, pertencem a 2 pés esquerdos, dessemelhantes pelas suas dimensões e conformação. O pé de Benny tinha 9 polegadas de comprimento e 4 de largura, e o pé de Meiji, 8 de comprimento e 2/4 de largura. Além disso, o gabinete estava tão cuidadosamente vigiado que nenhum ser humano poderia nele penetrar, sem ser imediatamente descoberto. Então, se os moldes em questão não foram tirados dos pés da médium, o que parece provado de maneira absoluta, quais foram pois os pés que serviram de modelo? Espíritos de parentes de 2 dos assistentes materializam-se em uma sessão do médium Eglinton e são reconhecidos. Eis a narração da senhorita Glynn, tomada da biografia de Eglinton por J. Farmer. Tenho assistido a diversas sessões de materialização, em casa de amigos, mas não fiquei realmente convencida, senão depois de realizar em minha casa uma sessão, a qual só assistiram meu pai, meu irmão e um amigo. Nenhum deles era espírita. Abaixei a luz, mas de maneira que pudéssemos ver uns aos outros. Eglinton, que se achava no meio deles, caiu logo em letargia, e 5 ou 6 minutos depois ficamos muito impressionados, vendo uma forma de nuvem passar entre mim e o Sr. Eglinton. Meu pai reconheceu nessa forma sua falecida mãe e exclamou: "Sois vós?" "Sim", respondeu a forma. Enquanto a olhávamos, uma outra forma menor veio colocar-se entre mim e a primeira e, por diversas provas características e íntimas, reconheci que era um irmão meu que havia falecido 12 ou 13 anos antes. Vendo essas 2 formas e ao mesmo tempo o Sr. Eglinton, que se achava junto a mim e cujas mãos estavam presas, era-me impossível não ficar convencida da realidade do fenômeno. As formas desapareceram lentamente, como se tornassem em fumaça no ar. Narrativas sobre o fenômeno de materialização, pelo Sr. Budisco, camarista de SM, o czar da Rússia. Na Rússia, Aksakov tem obtido moldes das mãos de espíritos materializados,
com a parafina derretida, o que é uma das provas mais esmagadoras da realidade do fenômeno. Eis a narrativa das experiências de materialização com a médium, a senhorita K, publicada pelo Sr. Budisco, no Initiation de fevereiro de 1893. Não hesito, diz ele, em declarar que o corpo astral ou psíquico é o mais importante de todos os corpos da natureza, apesar de as ciências experimentais o ignorarem. Esse corpo é governado por leis cujo estudo trará luz a muitos corações, consolando-se com uma prova real da vida futura. Esse corpo constitui a única parte material do corpo humano, que é imperecível. É o éter, matéria primordial ou força vital. 4 fotografias foram tiradas pelo Sr. Budisco, as quais mostram os diversos graus de materialização, desde a aparição do fluido astral ou psíquico, circundando o corpo da médium, até a condensação de uma forma, de qual não se vê senão a cabeça, pois o resto do corpo parece vestido com uma espécie de gaze. Ao lado da forma, vê-se a médium em letargia, na poltrona. As fotografias oferecem os mesmos aspectos dos 3 desenhos do Sr. Keulemans, pintor inglês que muito tem estudado a materialização. Ele fez muitos desenhos, durante e após as sessões. O primeiro representa a médium em letargia, com todo o peito circundado de uma substância nebulosa. Ao cabo de pouco tempo, diz o Sr. Keulemans, vê-se, as sessões têm sido realizadas à meia luz, a girar um objeto sombrio, com um ponto luminoso no meio. O segundo desenho mostra o ponto luminoso aumentando, assim como a parte nebulosa. O terceiro apresenta a forma materializada diante da médium, que está de pé com os olhos fechados. Um dos assistentes parece sustê-la. Um laço fluídico, como uma cadeia de estrelas luminosas, liga a forma materializada à médium. O Sr. Keulemans desenhou também diferentes luzes, que aparecem nessas sessões de materialização. A temperatura das luzes encarnadas é a do sangue humano quente, são espécies de discos brilhantes, que são muitas vezes seguros por mãos luminosas. Certas partes desses discos assemelham-se exatamente à matéria cinzenta do cérebro, seu poder radiante é mais ou menos notável. Pode-se supor que esses discos sejam a matéria radiante ou a matéria ódica de Reichenbach, mas a mão luminosa que os segura torna a questão mais complexa. Algumas vezes, diz o Sr. Keulemans, essas luzes tomam a forma de uma cruz. Materialização de diversos espíritos, que são reconhecidos. Havendo em São Francisco uma excelente médium, a Sra. Mori, tratou o Sr. H.J. Brown, com ela, uma sessão particular, a qual só a sua família assistiria. A Sra. Mori fez que fosse examinado o quarto e o lugar onde ela se devia localizar. Os pais do Sr. H.J. Brown materializaram-se e foram reconhecidos. A governanta dos seus filhos, a Sra. Ré, viu e reconheceu vários parentes, porém o mais curioso fenômeno foi a aparição de um sacerdote, que a Sra. Ré havia conhecido. Ele apontou para a garganta, como se não pudesse falar, depois desapareceu. Nessa época, a Sra. Ré não sabia que esse sacerdote tinha morrido. Soube mais tarde, chegando a Nova York, que ele havia falecido de um cancro doloroso na garganta. O lado característico dessa sessão é que os assistentes acreditavam que, apontando para a garganta, a forma materializada do sacerdote queria dar a entender que não podia falar, ao passo que seu fim era indicar que ela tinha sido afetada na garganta. Os dois fatos, reunidos, completam-se de maneira admirável. Em outra sessão, com as mesmas pessoas, houve uma materialização não menos interessante. Um mecânico chamado Charlie, que trabalhava com o Sr. Brown, na Austrália, acidentado-se por imprudência, foi conduzido moribundo para Melbourne e não pôde pronunciar senão algumas palavras. O Sr. Brown compreendeu que lhe recomendava a sua mulher, que, graças a uma subscrição, pôde manter uma pequena loja para não cair na miséria. Empreguei tantos operários, diz o Sr. Brown, que certamente não podia pensar no que me aparecia materializado. Assim, quando a sua forma materializada apareceu diante de mim, não a reconheci. De repente, minha mulher, que a tinha examinado, exclamou, mas este é o homem acidentado em nosso estabelecimento. A forma materializada mostrou um semblante satisfeito e fez sinal afirmativo com a cabeça. Depois, aproximando-se, disse em voz baixa, obrigado,
Obrigado. O que há de mais curioso nesse fato é que a aparição não se produziu na Austrália, após o incidente, mas muito tempo depois, na América, durante uma viagem, e quando esses detalhes estavam esquecidos. Narração de uma experiência científica feita por Crookes e Valley, em uma das sessões de materialização do espírito de Katia King. O Sr. Aksakow Facin se exprime na sua bela obra, para ter certeza de que a Srta. Cook estava no interior do gabinete, durante o tempo em que Katia se apresentava diante dos assistentes. Fora dela, o Sr. Valley concebeu a ideia de fazer atravessar o corpo da médium por uma fraca corrente elétrica, durante todo o tempo em que a forma materializada estivesse visível, e de fiscalizar os resultados, assim obtidos, por meio de um galvanômetro colocado no mesmo aposento, fora do gabinete. A experiência realizou-se na residência do Sr. Luxmore. O compartimento do fundo, que devia servir de câmara escura, foi separado do da frente, por meio de uma cortina, para impedir a entrada da luz. Antes da sessão, a câmara escura foi examinada cuidadosamente e as portas foram fechadas à chave. O compartimento da frente estava iluminado por uma lâmpada de parafina, com um para-luz que peneirava a luz. O galvanômetro foi colocado sobre o fogão, à distância de 11 pés da cortina. Os assistentes eram os senhores Luxmore, Crookes, a Sra. Crookes e a Sra. Cook com a filha, os senhores Tapp, Harrison e eu, Varley. A Srta. Cook ocupava uma poltrona no aposento do fundo. Fixou-se, com borracha, a cada um dos seus braços, um pouco acima dos punhos, uma moeda de ouro, a qual estava soldada uma extremidade de fio de platina. As moedas estavam separadas da pele por 3 folhas de papel mata-borrão branco, de forte espessura, umedecido com uma solução de cloridrato de amônio. Os fios de platina passavam ao longo dos braços até as espáduas e foram atados por meio de cordões, de maneira a deixar aos braços a liberdade dos movimentos. As extremidades exteriores dos fios de platina foram reunidas a fios de cobre, envoltos em algodão, e que chegavam até ao quarto iluminado onde se achavam os experimentadores. Os fios condutores foram ligados a 2 elementos Daniel em um aparelho de verificação. Quando tudo estava preparado, fecharam-se as cortinas, deixando assim a médium, a Srta. Cook, na escuridão. A corrente elétrica atravessou o corpo da médium, durante toda a sessão. Essa corrente, começando nos 2 elementos, passava pelo galvanômetro, sobre os elementos de resistência, pelo corpo da Srta. Cook e voltava em seguida à bateria. Antes da introdução da Srta. Cook na corrente enquanto as 2 moedas, que formavam os polos da bateria, estavam reunidas, o galvanômetro marcava uma declinação de 300 graus. Depois da introdução da Srta. Cook, as moedas de ouro foram colocadas nos seus braços, um pouco acima do punho, e o galvanômetro não marcou mais de 220 graus. Assim, pois, o corpo da médium, introduzido na corrente, oferecia uma resistência à corrente elétrica equivalente a 80 divisões da escala. O fim principal dessas experiências era precisamente conhecer a resistência que o corpo da médium podia oferecer à corrente elétrica. O menor deslocamento dos polos da bateria, que estavam fixados aos braços da Srta. Cook por borrachas, teria inevitavelmente produzido uma mudança na força de resistência oferecida pelo corpo da médium. Ora, foi nessas condições que a figura de Katia apareceu várias vezes na abertura da cortina, mostrou as mãos e os braços, depois pediu papel e lápis e escreveu à vista dos assistentes. Se as moedas e o papel mata-borrão tivessem sido deslocados para as espáduas, de maneira a ficarem libertados os braços da médium, o trajeto percorrido pela corrente elétrica, no corpo dela, teria sido diminuído pelo menos de metade e, por consequência, a resistência oferecida pelo corpo da médium teria também diminuído de metade, ou seja, de 40 graus, e a agulha do galvanômetro se elevaria de 220 graus a 260 graus. Entretanto, deu-se o contrário. Desde o começo da sessão, não somente não houve nenhum aumento no desvio, mas ainda constante e gradualmente diminuiu até o fim da experiência, sob a influência do dessecamento do papel molhado, circunstância essa que aumentou a resistência à corrente elétrica e diminuiu o desvio de 220 graus a 146 graus.
É certo que se uma dessas moedas de ouro tivesse sido deslocada, ainda que fosse de 1 polegada, a declinação teria aumentado e a fraude da médium teria sido desmascarada. Mas, como se disse, o galvanômetro não deixou de abaixar. Ficou, pois, absolutamente demonstrado que as chapas de ouro, aplicadas nos braços da médium, não se deslocaram nem de 1 milímetro, que os braços que apareceram e que escreveram não eram os da médium e que, por consequência, o emprego da cadeia galvânica, para demonstrar a presença da médium atrás da cortina, deve ser considerado como garantia suficiente. As variações das condições às quais a corrente elétrica estava submetida, passando pelo corpo da médium, eram indicadas pelo galvanômetro refletor, instrumento tão sensível que registraria a mais fraca corrente elétrica transmitida a 3.000 milhas por um cabo submarino. Portanto, é claro que o menor movimento da médium teria provocado oscilações do aparelho, e teve-se a prova disso antes da experiência, como mostra o seguinte extrato de um artigo do Sr. Varley, onde todos os movimentos do galvanômetro são minuciosamente consignados, minuto por minuto. Antes que a médium caísse em transe, em letargia, pediu-se-lhe que fizesse movimentos com os braços. A mudança da superfície metálica, posta em contato real com o papel e corpo, produziu um desvio, elevando-se de 15 a 20 divisões, ou mesmo mais, algumas vezes. Por conseguinte, se, durante a sessão, a médium fizesse o menor movimento com as mãos, o galvanômetro tê-lo-ia infalivelmente indicado. A senhorita Cook, na ocasião, representava um cabo telegráfico. As moedas e o papel umedecido não podiam ser elevados ou retirados para trás, sem a médium se dirigir para o espectador, pois, para isso acontecer e ela mostrar os braços descobertos, era obrigada a arregaçar, até as espáduas, as mangas do seu vestido, com as moedas, as borrachas, as aplicações de papel, os fios de platina, os laços que os mantinham nos braços. Ia fazer essa operação, primeiro em um braço, depois no outro, tudo isso não somente sem interromper durante um só instante a corrente elétrica. Se a corrente tivesse sido interrompida ainda que por 1/10 de segundo, o galvanômetro teria feito uma oscilação pelo menos de 290 divisões, como, também, sem provocar outras declinações além das resultantes do simples movimento das mãos. Finalmente, teria de colocar em seu lugar, antes do fim da sessão, as mangas do vestido conservando os aparelhos sobre os braços. Vimos, entretanto, que às 7h45 Katia repetia ainda a experiência da escrita, tendo inteiramente o braço fora da cortina, e que às 7h48 apertava a mão do Sr. Varley, e a sessão terminava. Durante esses 3 minutos, o galvanômetro só registrou oscilações insignificantes, compreendidas entre 140 graus e 150 graus. Era pois impossível a médium fazer os movimentos necessários para restabelecer o statu quo ante. Katia só aparecia com um pano branco sobre a cabeça e o corpo. Nessa sessão, ela levantou a cortina e mostrou-se várias vezes, em seu traje habitual. Se fosse a médium que se apresentasse, tornar-se-ia necessário mudar de roupa, o que não era possível, por causa dos fios de cobre que estavam enrolados aos fios de platina e que terminavam no quarto iluminado. Qualquer discussão sobre isso torna-se supérflua, uma vez que o princípio físico no qual se baseava a experiência, a apreciação da soma da resistência oferecida pelo corpo da médium à corrente elétrica, seja bem compreendido, e que se considere que o algarismo que representava essa força de resistência nunca diminuiu. Mas há, ainda, o fenômeno que se relaciona com a categoria de experiências do Sr. Crookes. A médium é introduzida na corrente, mas, apesar disso, Katia sai inteiramente de trás da cortina. Eis a passagem do Psychic Studien, que narra esse incidente. Na segunda sessão, foi o Sr. Crookes, só, quem dirigiu a experiência, na ausência do Sr. Varley, e obteve resultados semelhantes, tendo tomado a precaução de só deixar aos fios de cobre o comprimento necessário para permitir a médium mostrar-se na abertura da cortina, no caso em que ela saísse do lugar. Entretanto, Katia avançou além da cortina, cerca de 6 a 8 pés, sem estar presa por nenhum fio, e a observação do galvanômetro não fez verificar nada de anormal, em nenhum momento. Além disso, Katia,
a pedido do Sr. Crookes, mergulhou as mãos em recipiente que continha iodeto de potássio, sem que resultasse a menor oscilação da agulha do galvanômetro. Se os fios condutores tivessem estado em comunicação com a sua pessoa, a corrente se teria dirigido pelo caminho mais curto que lhe oferecia o líquido, o que teria ocasionado um mais forte desvio da agulha. M. Harrison, editor do Spiritualist, que assistiu à experiência e publicou no seu jornal a narração citada, fez aparecer no Medium a seguinte notícia, com aprovação dos senhores Crookes e Valley. Senhor diretor, em consequência da minha presença a várias sessões recentes, durante as quais os senhores Crookes e Valley dirigiram uma fraca corrente elétrica através do corpo da senhorita Cook, durante todo o tempo em que ela se achava no gabinete, ao mesmo tempo em que Katia estava fora dele, algumas pessoas, que fizeram parte da sessão, pediram-me comunicasse-lhe os resultados obtidos nessas experiências, no desejo de que este artigo tenha por efeito proteger uma médium leal e honesta contra indignos ataques. Quando Katia saiu do gabinete nenhum fio metálico aderia à sua pessoa e durante todo o tempo em que ela se manteve no aposento, fora do gabinete, a corrente elétrica não sofreu nenhuma interrupção, o que teria inevitavelmente acontecido se os fios tivessem sido desenrolados dos braços da senhorita Cook, sem que as suas extremidades fossem imediatamente postas em contato. Admitindo mesmo que se tivesse dado esse fato, a diminuição da resistência teria sido logo posta em evidência pela agulha do galvanômetro. Nas experiências de que se trata, ficou demonstrado que a senhorita Cook esteve no gabinete durante o tempo em que Katia se exibia cá fora. As sessões realizaram-se nas casas dos senhores Crookes e Luxmore. Antes de vos dirigir a presente carta, foi ela lida e aprovada pelos senhores Crookes e Valley. 11 Ave Maria Lane, 17 de março de 1874. William H. Harrison. A propósito dessas experiências com a corrente galvânica, devo mencionar ainda um meio de verificar a materialização e, por consequência, a realidade objetiva de uma aparição. Esse método, que tinha sido sugerido ao Sr. Crookes pelo Sr. Valley, foi posto em execução pelo primeiro dos dois sábios. Infelizmente, só possuímos sobre esses assuntos as explicações seguintes do Sr. Harrison. Os polos opostos de uma bateria foram postos em comunicação com dois vasos cheios de mercúrio. O galvanômetro e a médium foram em seguida introduzidos no circuito. Quando Katia King mergulhou os dedos nesses vasos, a resistência elétrica não diminuiu e a corrente não aumentou de força, mas quando a senhorita Cook saiu do gabinete e umedeceu os dedos no mercúrio, a agulha do galvanômetro indicou uma declinação considerável. Katia King apresentava à corrente uma resistência 5 vezes maior que a senhorita Cook. O Espiritualista, 1877, pág. 176. Dessa experiência podemos concluir que a condutibilidade elétrica do corpo humano é 5 vezes maior que a de um corpo materializado. O que dizem os sábios? O Sr. Alfred Russel Wallace, da Sociedade Real de Londres. Eu era, disse Wallace, um materialista tão convencido, que não admitia absolutamente a existência espiritual, nem qualquer outro agente do universo além da força e da matéria. Os fatos, entretanto, são coisas pertinazes. A minha curiosidade foi primeiramente excitada por alguns fenômenos ligeiros, mas inexplicáveis, que se produziam em uma família amiga. O desejo de saber e o amor da verdade forçaram-me a prosseguir nas pesquisas. Os fatos tornaram-se cada vez mais certos, cada vez mais variados, cada vez mais afastados de tudo quanto a ciência moderna ensina e de todas as especulações da filosofia dos nossos dias, e, afinal, venceram-me. Eles me forçaram a aceitá-los como fatos, muito antes de eu admitir a sua explicação espiritual. Não havia nesse tempo, em meu cérebro, lugar para esta concepção. Pouco a pouco, um lugar se fez, não por opiniões preconcebidas ou teóricas, mas pela ação contínua de fatos sobre fatos, dos quais ninguém se podia desembaraçar de outra maneira. O Espiritismo está tão bem demonstrado quanto a lei de gravitação. O Coronel de Roxas. Tais são as questões que me proponho a estudar em um próximo livro intitulado Fantômes Desvivantes, onde exporei a teoria do corpo fluídico, teoria que, admitida pelos filósofos do Oriente e pelos padres da Igreja,
Parece hoje se confirmar por provas objetivas. Mas não é a ciência por excelência, a ciência para a qual tendem todos os que, ousando levar as suas investigações sobre forças cada vez mais sutis, começam a entrever o momento em que o homem, convencido por provas experimentais de que, de seu corpo, pode destacar-se durante a vida alguma coisa que pense e sente, concluirá que essa alguma coisa pode sobreviver à destruição da carne, e então substituirá por uma convicção inabalável o ato de fé vacilante que lhe pedem todas as religiões para regular a sua vida presente, em vista de uma vida futura. O Sr. César Lombroso ou Sr. Ernesto Ciolfi, Nápoles. Caro Senhor, os 2 relatórios que me enviou são da mais completa exatidão. Acrescento que antes de se ter visto a farinha derramada, a médium tinha anunciado que pulverizaria com ela o rosto de seus vizinhos, e tudo leva a crer que era essa sua intenção, o que não pôde realizar senão em parte, nova prova, a meu ver, da perfeita sinceridade da médium, reunida ao seu estado de semi-inconsciência. Sinto-me envergonhado e pesaroso de ter combatido com tanta insistência a possibilidade dos fatos espíritas. Digo fatos, porque ainda fico oposto à teoria. Queira saudar, em meu nome, ao Sr. Ixia e fazer examinar, se possível, pelo Sr. Albini, o campo visual e fundo dos olhos da médium, sobre os quais desejo orientar-me. Turim, 25 de junho de 1891. Seu bem devotado de Lombroso. Em janeiro de 1897 escrevemos ao eminente sábio sobre assunto espírita. Ele dignou-se enviar-nos a seguinte carta: Caro Senhor, respondo a VS o mesmo que já tenho respondido a muitos outros, que sem dúvida os fenômenos espíritas são verdadeiros e que é impossível dar-lhes uma interpretação. A ciência fisiológica é absolutamente impotente para isso, mas a ciência humana tem limites bastante restritos. Quem se não riria há poucos anos dos fenômenos que hoje todos verificam, os raios Röntgen. Turim, 26 de fevereiro de 1897. Seu devotado C. Lombroso. Como vemos, o ilustre sábio diz que a ciência, em razão dos seus limites assaz restritos, negava a realidade dos fatos espíritas, como há poucos anos qualquer pessoa se riria de quem tentasse fotografar através de corpos opacos, mas que atualmente considera verdadeiros tanto aqueles fatos como os raios Röntgen. O Sr. William Crookes, da Sociedade Real de Londres. No discurso que o ilustre sábio fez em setembro de 1898, no Congresso da Associação Britânica, disse: 30 anos se passaram desde que publiquei as atas das experiências tendentes a mostrar que fora dos nossos conhecimentos científicos existe uma força posta em atividade por uma inteligência diferente da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho que retratar dessas experiências e mantenho as minhas verificações já publicadas, podendo mesmo a elas acrescentar muita coisa. Na obra Invisível, de Leon Denis, encontram-se as seguintes palavras, pronunciadas pelo mesmo sábio: o espiritismo está cientificamente demonstrado. O Sr. Alfredo Erni, na obra O Psiquismo Experimental, diz que escreveu ao Sr. Crookes, em 1892, perguntando-lhe se Katia King lhe fez algumas revelações sobre o outro mundo, e que recebeu do ilustre químico a seguinte resposta: tive muitas conversações com Katia King e naturalmente lhe fiz várias perguntas a respeito do outro mundo. As respostas não satisfizeram. Geralmente ela dizia que estava proibida de dar essas informações. O Dr. Emácora. Poucos sábios têm sido tão incrédulos quanto eu a respeito dos fenômenos espíritas. Aqueles que duvidarem disso poderão reportar-se aos meus 2 livros Pasia Anomalia e Estudiço Hipnotismo, nos quais eu quase injuriei os espíritas. O professor Maieres, da Sociedade Real de Londres. O Sr. Maieres, na sua comunicação ao Congresso Oficial de Psicologia de Paris, depois de ter enumerado os fenômenos obtidos na estado de transe pelas senhoras Piper e Thompson, conclui dessa maneira: a maior parte dos fatos enunciados sugerem o caráter e a memória de certas pessoas mortas. Estou convencido de que essa substituição de personalidade ou possessão é um progresso sensível na evolução da raça. Pelas minhas experiências convenci-me de que os pretendidos mortos podem se comunicar conosco e penso que para o futuro eles poderão fazê-lo de um modo mais completo. Graças a essa nova ciência os nossos amados sairão do túmulo. O Dr. A. Turner,
Presenciei, muitas vezes, manifestações mediúnicas e, embora eu quisesse, não poderia repudiar as provas que tive diante dos olhos. Sinto-me feliz em dizer que atualmente há milhares de pessoas que,